Olá, pessoal. Eu sou o André Barbieri, do Comitê de Redação do Ideias Esquerda, apresentador também no nosso programa Espectro do Comunismo. E esse aqui é o nosso programa de entrevistas, o suplemento teórico do Ideias Esquerda. A gente convida vários intelectuais, professores, para poder discutir os grandes temas da atualidade com a gente. E hoje eu estou aqui com a professora Valéria Ribeiro, que é doutora em Economia Política Mundial, leciona na Universidade Federal do ABC. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, pessoal. Legal, que bom que você pôde aqui fazer essa conversa com a gente, porque o nosso tema de hoje é a China e alguns tópicos, né, que tratam da inserção da sua economia no capitalismo mundial, que é parte dos estudos também que a Valéria veio desenvolvendo. Ela colaborou numa publicação recente, que se chama Capitalismo ou China, né, no Capitalismo Contemporâneo, que foi publicado recentemente pela editora Expressão Popular. A gente vai tratar um pouco desse tema, que é bastante atual, como todo mundo pôde ver nessa última semana. Houve uma grande disputa, né, na geopolítica mundial, em função da visita da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na ilha de Taiwan. Isso levou a uma reação bastante enérgica, né, do governo chinês, e que colocou mais uma vez esse tema em pauta, né? Então a gente vai tratar um pouquinho disso, e como isso se insere economicamente nas discussões, né, sobre a China atual. Então, para a gente fazer esse bate-bola aqui com a Valéria, eu já vou iniciar a primeira pergunta, que é nessa compilação aqui, né, da China no capitalismo contemporâneo, Valéria, você trata da inserção do crescimento chinês no interior do sistema capitalista. Nós estamos tratando de um capitalismo particular, né, sui generis, que é distinto desse modelo tradicional ocidental, ainda que sim, esse modelo ocidental tenha deixado sua marca como consequência da própria restauração capitalista na China. Então, eu queria que você desse a sua visão sobre essa inserção da China no capitalismo global e como interage nessa relação o Estado com o capital privado chinês nesse movimento. Bom, obrigada pelo convite, né? Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que essa questão, né, da inserção da China no capitalismo global, acho que, em primeiro lugar, é importante pensar que essa China que aparece agora, né, que desponta em termos de crescimento econômico, em termos de uma posição, né, cada vez mais central no capitalismo, ela tem início fundamentalmente a partir do final dos anos 70, ao longo dos anos 80, em que a China vai promover justamente esse processo de abertura, né, de integração à economia internacional. Então, eu acho que você tem alguns fatores fundamentais, né, para entender isso. Acho que o primeiro é pensar que essa inserção ela se dá justamente em um contexto que é muito marcado por uma grande transformação do capitalismo internacional, que se dá pela reafirmação da hegemonia americana nos anos 70, todas as transformações da política monetária americana, de, né, colocar fim às regras de Bretton Woods, tudo aquilo que vai promover a abertura do processo de financiarização, os processos de globalização, divisão internacional do trabalho, transnacionalização das empresas. Eu acho que tudo isso, né, explica, né, um pouco como é que a China vai entrar nessa dinâmica do capitalismo internacional, né? Seja porque ela vai receber, claro que num primeiro momento, investimentos mais asiáticos, né? Mas depois ela vai se colocar como uma grande fronteira de expansão das empresas transnacionais, ocidentais, né? E dentro dessa lógica, nessa reconfiguração do capitalismo, né? Inclusive em termos de um capitalismo mais financiarizado, a China, né? E até o François Chesnais fala um pouco isso naquele livro dele, Finance, acho que um dos últimos, que a China vai se colocar como uma espécie de locus de acumulação,
né? Que dá um certo respiro até para um momento de crise do capitalismo e de deslocamento para um capitalismo mais financiarizado. Então, nesse sentido, e até um pouco isso que eu e o Paraná a gente discute no capítulo do livro, é entender um pouco que a China, quando aparece, né, como exportadora de produtos manufaturados, atraindo investimentos diretos, ela está entrando, não é? Da perspectiva mais global, ela está entrando numa determinada conjuntura do capitalismo. Então, né, você tem uma espécie de ligação, claramente, né, há um papel que a China vai cumprir nesse processo de deslocamento produtivo, barateamento da produção, e que reconfigura, né, o próprio capitalismo internacional. Quer dizer, a China cumpre uma funcionalidade, né? E, claro, também em termos geopolíticos, porque nos anos 70 você vai ter essa aproximação dos Estados Unidos, né? A questão da própria abertura ali, né? Para os produtos chineses. Então, eu acho que desde esse momento a China se insere e se insere dessa forma, tá? Mas, assim, é claro, né, que não dá para entender a China apenas a partir disso, né? Porque o que acontece é que ela vai se inserir a partir dessa conjuntura, mas através de uma série de políticas, de transformações, de políticas de Estado, ela vai, digamos assim, transformar um pouco essa inserção que poderia ser subordinada, que poderia ser, né, mais ali periférica. Ela vai justamente aproveitar isso tudo e, a partir das políticas internas, ela vai promover uma grande transformação. Sim. E aí eu acho que vem um pouco a outra questão, né? Como é que o Estado e o capital, né? Como é que o Estado vai se relacionar com o capital? Eu acho que aí vem um pouco essa questão de que esse processo de transição, né, do socialismo para uma economia mais aberta, ele é extremamente complexo, envolve uma série de questões, mas acho que envolve também justamente essa ideia de que o Estado continua muito no controle, na forma do partido, na forma da não abertura política e também na forma da gestão do Estado na economia. Isso é uma marca, não é, do processo chinês. O Estado tem um protagonismo muito forte, apesar da abertura, apesar da inserção, mas o Estado acaba também, não é, transformando a própria estrutura da economia socialista anterior. E isso significa justamente abrir o espaço para o capital privado. Sim. Né? Seja através dos incentivos ao capital privado, às empresas, aos processos de privatização que vão acontecer nas empresas menores, né? Mas, enfim, a questão é justamente que a transição para essa economia mais de mercado, né, ela se dá justamente nessa relação do Estado com o capital privado, que se aprofunda, a expansão do capital privado, né, e as relações de mercado mesmo, né, a liberalização dos preços, isso tudo faz com que você tenha um rompimento com a estrutura do socialismo, né? O Estado se mantém muito forte ainda, conduzindo o processo, mas você abre claramente, de fato, espaço para o capital privado, né? Sim. E aí isso se dá de maneiras diversas, nos mais diferentes setores, e isso vai se transformando ao longo dessas décadas, né? Essa relação. Mas eu acho que a questão dessa inserção é um pouco isso. A China vai, então, inserir-se no capitalismo, inaugurando uma espécie de, eu acho, né, o Medeiros vai chamar no livro, né, o desenvolvimentismo,
Mas é claramente um modelo muito centrado no Estado, né? Mas que cada vez mais caminha para um modelo de fato, né, capitalista, assim, na minha visão. Sim. Né? Isso que você falou, eu acho bem importante para pensar essa abertura maior para o capital privado e o papel que o capital privado tem, mesmo nessa configuração capitalista sui generis, né, digamos que a China tem, porque de fato existe um papel preponderante ou até muito forte, uma espécie de dirigismo estatal em setores estratégicos da economia. Isso, de um lado, mostra características muito particulares do capitalismo chinês em relação ao que eu chamei no início desse modelo tradicional ocidental, mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso que você está mencionando, né? É um aprofundamento do papel do capital privado e uma inserção cada vez mais agressiva da China nesse sistema capitalista global. Até ouvindo você falar, me lembrou de um livro, não é tão recente assim, ele foi publicado lá na crise de 2008, do Bruce Dixon, que é um pesquisador sobre as relações justamente entre o Partido Comunista Chinês, né, partido de Estado hoje na China, com os capitais privados, os capitalistas chineses. Né? Ele vai mostrando que o montante de empresários capitalistas que integra o Partido Comunista passou de 13% em 1993 para 35% em 2008. Né? A gente está falando de mais de 10 anos atrás, e ali existe esse conúbio, né? Essa forma integral de pensar essa relação dos capitalistas com o Estado, porque é uma estratégia comum, né? Os governos locais na China, se a gente for pensar as províncias, se fortalecem regionalmente ao incorporar dentro dos seus quadros os industriais mais ricos, né, que se beneficiam, né, com os resultados que vão sendo projetados por esses governos, e, por outro lado, os empresários se beneficiam ao ter facilidades de crédito, bancários, facilidades em licitações, além de ganharem uma prerrogativa, né, de interferência política nas decisões partidárias. Então, cada vez mais a gente vê essa integração. E achei muito bom que você lembrou isso do François Chesnais também, porque tem alguns intelectuais, como no caso o Domenico Losurdo, italiano, que diz que essa integração da China, essa inserção que nós estamos discutindo no sistema capitalista global, significou uma queda da taxa de pobreza, de miséria, mundialmente falando. E isso não é verdade. Né? A integração da China significou um rebaixamento da faixa média salarial dos trabalhadores do mundo inteiro, pela forma com que se deu, justamente pela essa subordinação, digamos, ao sistema capitalista. Então, para passar, inclusive, essa relação para a segunda, se você quiser comentar, se sinta livre. É só, assim, você comentando, eu acho que, assim, na verdade, né, quer dizer, ao mesmo tempo que você teve ali no começo do processo de abertura um processo de retirada de milhares de pessoas da pobreza, né, que de fato aconteceu a partir de um primeiro momento da descoletivização, né, e da mudança do sistema de responsabilidade no campo, um aquecimento ali do consumo, né, a possibilidade de venda. Eu acho que isso acontece de fato mais depois, né? Tem esse processo de proletarização mesmo, que até a Esther discute no capítulo dela, que transforma esse camponês, né? Que coloca ele como um trabalhador mesmo, disponível e que vai se situando nesse crescimento econômico, né? E aí, claramente, você tem, né, a geração de emprego, mas, ao mesmo tempo, também, né, em condições e salários não tão, né, claro, adequados, assim, né, digamos assim. Então, por um lado, tem um movimento que eu acho que deve ser reconhecido, né, em termos históricos, inclusive, de retirada, mas entrando nessa lógica, que é uma lógica, né, do capitalismo, sim, digamos assim, né? E aí que fez parte de uma estratégia, né, de uma disputa interna do partido e que resulta na adoção desse modelo, né? E aí
enfim, né, o Lossurdo fala, né, desse processo como uma espécie de novo pacto, né, interno, mas tem todo um debate, né, que é muito interessante sobre a própria transição, sobre a questão da própria revolução cultural, e, né, então autores como o Charles Bettelheim vão discutir esse processo de abertura de uma maneira assim muito crítica, né, no sentido de um rompimento mesmo, quando você compara com o que foi a experiência da Revolução Chinesa, com todas as suas contradições, né, e a própria Revolução Cultural em termos de processos de socialização, processos de mudança no trabalho, na gestão do trabalho, né, na coletivização. Então, isso tudo, né, por exemplo, o Bettelheim ou mesmo o Alain Badiou vão discutir, vendo historicamente, né, o que era a China antes, o que foi o processo, o que foi o socialismo chinês, né? Que é, enfim, extremamente complexo, tem várias fases, tem muitas contradições, mas você teve ali teve momentos, né, de diversas experimentações do ponto de vista do socialismo, do que pode ser, do que é o socialismo, e a abertura, ela representou uma disputa também interna, em que determinada ala do partido vai ganhar, né? E vai optar por esse caminho, que é o caminho do capitalismo, né? Uhum. Então, isso vem e traz todas as contradições também, né? Que elas já existiam antes, mas traz novas contradições e, na minha visão, interrompe e rompe, em muitos sentidos, com o que havia antes, em termos de, né, construção do socialismo. Enfim, mais ou menos por aí. Daí até para a gente, é um tema muito interessante mesmo, porque tem todas essas contradições que você vai mencionando complexificam muito, né, o cenário de análise da trajetória chinesa. Até esse período pré-1978, né, que a gente acaba discutindo mais aqui, né, que a partir da entrada no governo Deng Xiaoping começa a se configurar esse movimento de abertura, de reforma e abertura, que ao mesmo tempo, como você mencionou, vai proletarizando cada vez mais. É claro que esse processo ganha saltos, né, a partir do final da década de 80, meados da década de 90, para trazer esse montante de trabalhadores rurais para as cidades litorâneas, né, que vão ser responsáveis por essa produção industrial orientada à exportação. Mas o problema é justamente isso, né, com quais condições? O proletariado não vai como classe que dirige, digamos, a planificação econômica racional da economia chinesa, pelo contrário, vai como uma força de trabalho subordinada em péssimas condições salariais de trabalho, que gera muitas dos dados mais chocantes assim, né, no mundo do trabalho de lá e até hoje, né? E, por outro lado, anteriormente a isso, esse período que a gente está usando como marco, né, de 1978, existe essas tentativas, digamos, daquilo que ficou sendo conhecido, né, como a forma chinesa de implementar o socialismo, mas também com todas as dificuldades que são inevitáveis, são contradições orgânicas de um projeto que restringia, né, digamos, o processo socialista aos marcos nacionais da China, que realmente foi um grande obstáculo para o desenvolvimento da própria China, do próprio socialismo na China, e nem falar do socialismo internacionalmente. Nesse caso, a China, ao invés de atuar como um propulsor desse processo internacional da Revolução Socialista, acabou retrotrazendo esse processo para o seu seio, e era inevitável, nos marcos de um só país, que isso não se desenvolvesse, como é o caso da estratégia que foi levada adiante pelo maoísmo. Mas aí, seguindo para essa segunda pergunta, que acho que dá para ligar também com a primeira, você escreveu sobre a expansão do capital chinês a nível internacional, que é um tema bastante importante pela forma como essa expansão se dá, porque ela não se dá num terreno livre, né? Essa expansão se dá cada vez mais vinculada
as disputas estratégicas que a China vem mantendo com os Estados Unidos, como eu mencionei agora há pouco, a questão de Taiwan. Ficou evidente o tamanho das contradições que vão se gerando nesse conflito. O que eu ia perguntar é como você vê a natureza dessa expansão chinesa? Como é que ela se integra nessa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China? Então, eu acho que assim, uma das primeiras questões importantes que eu procuro discutir, né, no capítulo também, Sim. é a importância de fazer uma discussão da inserção chinesa a partir da investigação dos processos de acumulação internos que vem acontecendo na China hoje, né? Uhum. Então, claro, essa é um caminho, né? Não é o único e não se esgota nele mesmo, mas entender como os processos de acumulação internos vão pautando e definindo essa estratégia de inserção internacional. Uhum. Então, seguindo essa lógica, né, que é a lógica do desenvolvimento das forças produtivas, em determinados momentos dos estágios de crescimento, imperativos, por exemplo, o acesso a recursos primários, né? Se a China não acessar o petróleo, o cimento, o zinco, o alumínio, aquilo ali vai parar, entendeu? Então, o volume de crescimento nos anos 2000 foi tão elevado, e a China tem recursos primários, mas não suficientemente, isso pauta a inserção externa, né? Então, o movimento de acumulação de capital interno vai pautando essa estratégia de inserção externa. Eu acho que isso é muito importante para entender, digamos assim, estruturalmente esse movimento, sabe, da China indo para a África, indo para a América Latina, ampliando as importações e agora, cada vez mais, os investimentos diretos estrangeiros, né? Seja na compra de empresas de mineração, também primários, mas também agora muitas outras coisas, né? Tecnologia. Isso atende à estratégia interna de desenvolvimento econômico, né? Então, o externo aí para a China é fundamental, é essencial para a manutenção dessa estratégia interna de crescimento que legitima, por sua vez, o partido, tá? Sim. Então, aí o que eu vejo, né? Nesses processos de comércio, investimento, o movimento que a China faz, ele é muito similar aos países ocidentais, no seguinte sentido, das importações, das compras, certo? Agora, no sentido de, olha, preciso comprar, preciso atender e vou acessar esses países, vou acessar isso tudo, né? E também, lógico, do ponto de vista das empresas chinesas, por exemplo, privadas, que estão no mundo todo disputando mercados, em busca de mercado consumidor, né? Mas, assim, é claro que você tem distinções. Por quê? Porque o que a China apresenta, que eu acho que é inegável, é um modelo que tem diferenças fundamentais com o modelo neoliberal. Então, o Estado aparece com muita força, não é? Então, eu acho que, assim, a lógica, né, é diferente do ponto de vista de que a China apresenta um modelo que não é o modelo, né, o modelo que prevalece, né, no capitalismo financiarizado, né? Então, é importante de fazer distinções, né, de como que, por exemplo, os financiamentos externos vão chegar, quais as condições, quais os prazos. E o que se percebe é que existem nuances, existem diferenças, sim. E os chineses aparecem, né, como uma alternativa, inclusive, em meio a um cenário, né, de muito marcado pela hegemonia financeira e tudo mais. Agora, eu acho que aí tem essa questão, né?
como que essa projeção externa ela resulta de um movimento de acumulação capitalista interno, né? Então ela disputa, vai disputar com outros países, vai disputar com os Estados Unidos, vai disputar com os países ocidentais, né? E nesse cenário de, né, uma certa fragilidade aí da hegemonia americana, né? E o crescimento, por outro lado, econômico chinês, as coisas tendem a se acirrar, né? Porque justamente você vai entrar num movimento de competição internacional, seja por essa questão dos recursos primários, seja pela questão do acesso à tecnologia, do acesso a mercados. Então, a China vai ocupando esses espaços, né? Em detrimento, muitas vezes, dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que aí é que vem muito essas tensões, né? A tensão comercial, que já se acirra, a questão dessas dificuldades que vai passando a economia americana, e a China, então, vai avançando. E aí eu acho que você tem essas tensões, né? Que vão se acirrando cada vez mais. Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim. Tem, claro, todo esse debate sobre a questão hegemônica, né, a transição hegemônica, que vai muito nessa linha do Arrigue, né? Eu acho que a gente vive um momento realmente, né, muito sui generis, né, de uma claramente um questionamento da ordem americana, né? A economia americana tem muitas contradições, né? E aparecem esses países, né? China, Rússia, que vão confrontando. Então é um momento né, que realmente parece que as coisas estão mudando, mas acho que ainda tem muito tempo, né? Os Estados Unidos ainda tem muita centralidade, né? Muita força. Então, eu não sei, né, tanto como é que a gente poderia, né, afirmar, estamos vendo uma transição hegemônica. Mas, de qualquer maneira, é um acirramento da competição, né? E a China se coloca nessa situação, né? De uma... Ainda que não queira, né, se tornar hegemônica, né? Enfim, o crescimento ele vai gerando tensões, né? E aí tem respostas e conflitos. Eu gostei dessa maneira que você aborda, porque justamente para além da ideia de uma transição hegemônica, que isso está bastante em aberto ainda, são muitos processos que precisam acontecer, é fato que se acirra a competição entre China e Estados Unidos, e de um ponto de vista a China sim se aproveita, né, das brechas que vão sendo deixadas pelos Estados Unidos, essas debilidades relativas da economia imperialista norte-americana, para poder se inserir desse ponto de vista como uma certa alternativa, por exemplo, como fonte de investimentos ou fonte de empréstimos em condições que muitas vezes são distintas mesmo daquelas que os organismos internacionais que a gente conhece normalmente, o FMI, o Banco Mundial, fornecem. E também eu acho importante pegar esse ponto que você mencionou, do fato de que as contradições surgem justamente pelo fato de que a China está tentando se apresentar como uma alternativa em base a uma acumulação capitalista selvagem, de um ponto de vista que foi sendo feita nas últimas décadas e que vai caracterizando a inserção dela no sistema mundial. Agora a gente está vendo, por exemplo, a crise no Sri Lanka, a crise em Bangladesh, em vários países que têm uma relação, não é só com a China, certamente, mas tem uma relação muito próxima, né, de econômica e financeira com os empréstimos chineses e que são países que estão vivendo problemas enormes, né? Os trabalhadores nesses países estão protestando. A gente viu a queda, inclusive, do presidente do Sri Lanka, agora novos protestos em Bangladesh. Ou seja, é uma forma de inserção da China que não é... Aí eu vou colocar minha opinião de como não parece ser tanto uma alternativa, né? Do ponto de vista do sistema capitalista global, a China não se coloca como uma alternativa de subversão da ordem econômica tal como ela se constitui, né, do ponto de vista do capitalismo. Agora tem justamente esse jogo dialético entre aquilo que ela busca através das brechas dos Estados Unidos e aquilo que
na verdade, ela compõe dentro do sistema capitalista. Eu gostei bastante dessa maneira competitiva que você tratou. E também ajuda a gente a ver por que a China tomou esse caminho, né? Claro que vem já de muito tempo, mas a crise de 2008 ajudou a acelerar uma alteração no padrão de crescimento econômico da China, talvez a gente poderia dizer, porque o objetivo, na minha leitura, seria justamente a China se afastar da dependência excessiva, né, que ela tinha das exportações de produtos com baixo valor agregado, baseado em trabalho intensivo, substituir um pouco essa dependência excessiva pela produção, né, de elementos com alto valor agregado, com produção de alta tecnologia e o robustecimento, né, o fortalecimento do mercado interno chinês. É bem interessante essa forma, porque a China passa de ser aquele nicho de investimento de capital estrangeiro exclusivamente, né, como era até a década de 90, para começar a disputar nichos de investimento e de acumulação capitalista internacional. Essa realmente é uma novidade muito grande, e toca essa espécie do que a gente poderia dizer como alternativa, no sentido de que os países, quase que todos os países do mundo agora estão pensando o que eu vou fazer diante dessa disputa entre Estados Unidos e China, porque eu não posso me apoiar exatamente num sozinho e também não posso me apoiar sozinho no outro. É uma dependência cruzada, né, que a gente vê hoje. Até já inseri a terceira pergunta aí, porque diz respeito a uns aspectos que você vê estudando também, que é a própria relação que a economia chinesa tem com determinados países ditos periféricos ou dependentes, ou até com traços semicoloniais, no caso aqui especificamente da África, que a China tem muitas interações econômicas, né, e políticas também com a África, e mesmo sabendo que a China tem preferência por estabelecer relações bilaterais, que são diferentes com cada país, eu queria ver o que você acha, como você interpreta a natureza dessa incursão da China na África, por exemplo, essas relações econômicas que a China tem com os países africanos, parte dessa inserção dela, né, dentro da economia global. Então, essa questão, né, da relação da China com a África, né, primeiro é interessante porque você tem a África como um continente muito fundamental dessas relações externas da China, é muito mais que a América Latina, né, já vem de muito tempo. Por exemplo, a África é uma parte fundamental dos investimentos do Belt and Road, assim, é quase igual como a Ásia, sabe? E já há muitos anos que vem havendo essa relação em termos de investimento, de comércio. E aí, quer dizer, eu acho que você tem esse momento no início dos anos 2000, quando a África está numa situação muito, né, ali precarizada, né, saindo dos anos 90, da crise profunda, dos programas de ajuste estrutural. E nesse sentido, quando vem a China, os investimentos, os empréstimos, o comércio, né? Então melhora a situação econômica africana externa, né? Exporta-se muito com preço melhor. Nesse sentido, eu vejo que houve uma espécie de aproveitamento até do continente africano em termos dessas relações, porque há muito investimento, sei lá, os chineses constroem uma rodovia no meio, né, da Nigéria. Isso faz muita diferença para países que estão numa situação muito precária, tá? Então, você vê que o próprio crescimento africano, ele tem muito que ele responde a alguma medida, né? Porque a África cresce um pouco aí, né? Nos anos... Explica um pouco pela China. Mas, ao mesmo tempo, e aí há 20 anos, né? O que vai acontecendo? Essas relações vão sendo muito pautadas também por essa questão da exploração dos recursos naturais, né? Pelo acesso mesmo a compras de empresas, licitações de exploração de recursos naturais.
E digamos assim que isso não altera fundamentalmente a realidade africana. Claro que isso tem muito a ver também com os próprios governos, com os estados, né? Mas eu diria que não há uma grande diferença, uma diferença substancial, porque a economia vai mudando, né? Os ciclos vão mudando, e hoje, por exemplo, a África já vai crescendo bem menos, né? E você vai tendo, agora, mais recentemente, relações, por exemplo, de endividamento, né? Com os países africanos se endividando muito novamente, né? Depois de um período de melhora, se endividando novamente. E quem é que está ali nessa dívida agora? A China, né? A boa parte da dívida que os países africanos têm é com a China. E tudo bem, a lógica é diferente, né? Às vezes os chineses claramente não há uma imposição de ajuste estrutural e tudo mais, sim, mas você tem serviços de dívida que têm que ser pagos, né? Então, tem muitos autores africanos que vêm discutindo o problema dessa aproximação. E aí tem muitos trabalhos que vão mostrar como essa relação pode ser ruim para os africanos. É claro que você tem também, né, obviamente, um esforço governamental de aproximação, né? Não dá para fugir também do potencial que o investimento chinês traz, do ponto de vista dos governos, né, falando. Mas, assim, aí acho que a gente tem que pensar teoricamente, né, o que isso representa, né? O que esse capital chinês representa, o que ele se diferencia? Vai parecendo que realmente não há uma grande diferenciação, né? Do ponto de vista concreto, da forma como se dá essas relações econômicas entre a China e a África, né? Então, e comparativamente a outros países. Então, eu diria que, assim, né, você não transforma, né? Não se apresenta como algo, né, fora da lógica do capitalismo, né? Ainda que claramente tenha nuances, tenha diferenças. E aí a grande questão é exatamente, né, o que você colocou, assim, é pensar os limites a questão dessa acumulação interna se desdobrando externamente e reproduzindo contradições e como é que a China vai se colocando, então, como um parceiro, né? Tem cooperação, é um parceiro, mas tem Sim. contradições, sabe? Então, acho que essa é a grande questão, assim, né? Que no fim não é só uma questão econômica, né? Eu diria que é uma questão fundamentalmente política. Sim. Por quê? Porque aí vem essa questão de qual é esse socialismo chinês do ponto de vista internacional? Porque aí, se a gente voltar na história, né, você vai ter, inclusive, uma relação muito próxima da política externa chinesa com os países africanos. Né? Tem muita aproximação, tem muito envolvimento, num quadro, obviamente, bastante distinto, mas de parceria, né? De uma espécie de parceria em termos, né, do terceiro mundismo, da lógica do internacionalismo socialista, né? Então, assim, tem uma questão da política, né, do poder. E hoje o que eu vejo, assim, né, claro que isso é uma questão muito complexa, né, não dá para responder, mas o que eu vejo é um pouco essa espécie de lacuna, né, esse vazio da maneira como politicamente a China constrói essa inserção e define esse socialismo para o mundo, não é? Eu acho que isso é um grande vazio, assim, do ponto de vista do próprio Partido Comunista Chinês. E, enfim, e aí os movimentos concretos econômicos avançam cada vez mais, né? As relações econômicas, o comércio, o investimento,
isso tudo vai indo muito fortemente. Mas não me parece que, né, acompanhada por um debate ou por uma projeção política, enfim, é um pouco isso, assim. Sim, até dialogando isso com você, porque tem múltiplas esferas, né? Essa questão da relação da China com a África é uma das que eu venho estudando também no meu projeto de doutorado, e realmente, como você falou, tem muitos autores que questionam, e na minha opinião com razão, essa ideia de que tipo de socialismo é esse que se fica divulgando, né, do ponto de vista da China, porque a forma como a China interfere na economia e através da economia na política desses países, tem muitos traços de semelhança com as formas de dominação que o continente africano viveu, né, nos séculos anteriores, claro que com suas características muito particulares. Nós não estamos falando dos países ditos ocidentais, daquelas potências colonialistas, mas ainda assim existem traços de interesse que a gente não pode deixar de ver. Eu me lembro até de um autor africano chamado Aora Osunduoti, que quando ele vai tratar das relações de trabalho na África, a forma como as empresas chinesas, o capital chinês, até mesmo impulsionado pelo Estado, intervém no continente africano, vai citar múltiplos acidentes de trabalho, formas de trabalho super exploradoras, com baixíssimos salários, mais ou menos aquilo que a gente já vê no interior da China, e que, inclusive, esses analistas, esses intelectuais dizem que, se a gente for pensar do ponto de vista histórico e analógico, né, o investimento que a China faz na infraestrutura africana pode ser projetado para ajudar a transformar o continente africano numa plataforma de manufatura integrada, de baixo custo, fazendo com que os países africanos desempenhem para a China um papel semelhante ao que a China desempenhou nas últimas 3 décadas para o Ocidente. Eu acho interessante essa ideia, né? Porque, de fato, se a gente for ver a forma como o capital chinês entra na África, e como você estava dizendo, né, essa sede por recursos naturais, especialmente recursos energéticos, no caso o petróleo, o lítio, que é um mineral muito cobiçado no interior da África pela China, você vê realmente essas relações de exploração que nós encontramos muitas vezes no interior do próprio território chinês. E também concordo com você desse ponto de vista político, porque se a gente for ver as relações políticas que a China estabelece com os países africanos, estão também muito vinculadas ao apoio que esses países podem dar à China, por exemplo, em organismos multilaterais, como é o caso da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Aí um exemplo específico é a forma como esses países apoiam ou reconhecem a República Popular em detrimento de Taiwan, que é um grande interesse, né, que a China tem internacionalmente. E um ponto seguinte, que eu até ia ver o que você acha, porque é bom a gente ir exercitando, né, essas ideias, do ponto de vista político também, que é uma parte do que eu venho pesquisando aqui, a exportação de capitais da China para a África é inseparável da forma como a China busca estabelecer acordos de segurança e de cooperação militar, né, com esses países. Por exemplo, países fornecedores de energia como a Nigéria, entre outras prioridades que a China tem com a Nigéria, que está relacionada com ao fornecimento de petróleo. O Ministério das Relações Exteriores, recentemente na China, deixou explícita a vontade do governo de aprofundar a relação de cooperação militar de segurança com a Nigéria. Né? Outro país, por exemplo, a Guiné Equatorial, que tem também muitos negócios petrolíferos com a China, a China está ensaiando a construção de uma base militar no Oceano Atlântico, seria a primeira. No Zimbábue, que a China tem muito interesse do ponto de vista do lítio, também existem acordos de segurança para afiançar esse tipo de investimento. Então, é interessante isso do ponto de vista político que você está falando, porque é uma inserção grande política da China no continente africano, e que até me lembra, como eu disse no início, esses traços, ainda que a China não seja um país imperialista, são traços imperialistas da forma de se relacionar com esses países. Se você quiser comentar também sobre isso antes da gente... Não, e essa questão, né, política que você fala vem muito no sentido de atender ao imperativo do econômico, né?
Não é um certo pragmatismo e né, um aprofundamento de relações bilaterais que, na verdade, tem muito esse sentido de abrir caminhos, né, para o objetivo econômico, né? Então, assim, e aí o que eu comentei, que também é enfim, um espaço aberto, né, de pesquisa, é como que, na verdade, não se constrói, não há um envolvimento desse ponto de vista do tipo, vamos difundir os partidos comunistas, sabe? Nesse sentido de uma parceria numa luta anti-imperialista, enfim, é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu quis dizer. Sim. Fica uma espécie de vácuo, né? E aí deixa as possibilidades reais de transformação, né, nesses países assim muito, né, muito abertas e tal, fica uma coisa muito solta, né, digamos assim. Uhum. Então é um ponto, né? Sim, esse é um ponto também para a gente pensar, porque muitas vezes a China se relaciona com governos mais autoritários, que muitas vezes já tinham relação de muitos anos, né, com os Estados Unidos, para avançar esses interesses mais pragmáticos que você está chamando, esses interesses econômicos. Então, até, inclusive, conectando com a próxima pergunta, você mencionou o Belt and Road, né, essa iniciativa da nova Rota da Seda, que se transformou, talvez, no principal projeto estratégico do Xi Jinping nesse momento, e a forma também, não só na África, mas também em países aqui da América Central, especialmente, mas também alguns da América do Sul, a China começa a se relacionar economicamente a partir desse grande projeto, né? O que eu queria te perguntar, inclusive, pensando essa questão da relação da China com o mundo, a partir de um projeto como esse, da nova Rota da Seda, que é essa dúvida, né, que a gente vem discutindo de um ponto de vista desde o começo da entrevista, que a gente pode dizer que se trata de um processo de projeção externa das contradições internas do capital chinês, e desse ponto de vista, como fica a geopolítica sul-sul, que foi tão discutida na década de 2000? Como é que fica essas relações, né, da China com esses países do sul global, digamos? Então, eu acho que assim, né, esse Belt and Road, né, na verdade é um grande guarda-chuva que vai reunir muitos tipos de investimento, né, que já vinham acontecendo, inclusive. Eu acho que é um pouco um exemplo, né, uma demonstração disso tudo que a gente está falando, né? Eu acho que vem um pouco nesse bojo de um momento também da acumulação chinesa, né, uma necessidade de escoamento de uma série de investimentos que já não faziam muito sentido internos. Então, tem muito investimento, né, infraestrutura, energia. Então, as empresas chinesas também indo para fora para construir. Então, tem um pouco disso, de um momento ali de escoamento também desse capital que estava ali um pouco, né? Havia uma certa lacuna ali das possibilidades de investimento. E tem muita coisa, né? Tem também projetar um pouco o padrão tecnológico que a China já tem, né? Então, vamos lá, vou te emprestar e a gente vai construir uma ferrovia e os trens chineses, vamos vender os trens chineses para a Malásia, né? Então, e desde também empresas privadas chinesas que vão pegar recursos, financiamento público, estatal, para investir externamente. Então, na Ásia tem muito isso. Né, a ideia de que o governo chinês está disposto a financiar, através de vários fundos, investimentos fora, né? Então, vai atrair empresas chinesas em acordos com governos estrangeiros para levar esses investimentos para o seu país. Sim. E aí tem muito essa ideia de conectar mercados, né? Então, ligar a China à Europa, passando ali pela Ásia interior ali, né? E criando caminhos, né, de escoamento de produtos, rotas alternativas. Como eu disse, tem muito a ver com esse momento da acumulação chinesa
E também, logicamente, a ver com uma projeção também de política, né, de poder, de influência, de ganhar um pouco. Por exemplo, na Ásia ali tem muitas tensões, né? Então, o Belt and Road foi muito nesse sentido. Vamos aproximar nossos vizinhos, né? Paquistão. Então, assim, levar projetos, levar desenvolvimento. E aí, no Belt and Road é isso, a cooperação cultural, todo mundo ganha, né? Vem esse discurso do ponto de vista do governo. Sim. Mas, logicamente, vem também as contradições, né? Então, essa questão do financiamento, do endividamento, né? Da forma como o capital chinês vai chegar e muitas vezes vai passar por cima de legislações ambientais, né? Então, essa é uma outra questão muito interessante do Belt and Road, que é uma espécie de terceirização, né, da poluição, da degradação ambiental. Então, isso tem muito a ver ali, né? Tem muita discussão nesse sentido. A exportação até das relações trabalhistas, né, digamos, que estabelecem dentro da China. Isso, também, né? Então é isso, ao mesmo tempo que pode abrir ali uma grande possibilidade, né, de acesso a investimentos, acesso a empréstimos, financiamento, ao mesmo tempo vai trazer contradições, né, problemas e até mesmo essa questão da compra, né, das empresas de exploração de recursos naturais, né? Então, na América Latina, no Chile, né, teve muito isso. O Chile já exporta, né, muito para a China, e agora as empresas chinesas entrando para comprar as empresas de exploração, né, de lítio, se não me engano. Então, assim, é como se fosse isso, são vários, uma ramificação, né, desse capital chinês do mundo, que vai, enfim, eu diria que assim, entrando na lógica mesmo, né, de um movimento que já existe. Então, a China não está sozinha, né? Você tem empresas canadenses, europeias, que estão muito presentes na Ásia, na África, na América Latina, né? Que estão, né, querendo comprar outras empresas, que estão querendo investir, né, comprar setores, e aí a China entra, né? Quer dizer, a China vai entrar nesse jogo, né? Não é que ela é a vilã, né? A China quer, não. Só que ela está entrando no jogo e disputando, né, com outros países. Então, é muito nesse sentido, né? E aí é um pouco assim, quando muitos vão olhar, então quando é a China, tudo bem, né? Digamos assim, mas não é bem assim, né? Porque Sim. da mesma forma que você analisa criticamente o capital holandês, o capital europeu na África, você tem que analisar também o chinês. Porque fica um pouco parecendo que só porque é a China, né, não se pode analisar. Então, eu falo sempre isso, eu acho que tem duas questões. A primeira é a questão política, governamental, né? Nenhum governo hoje não pode falar, ai, não, né, não quero, não é assim. Tem que fazer acordo, tem que ter estratégia, porque é muito dinheiro que vem, sabe? Então tem que ter uma estratégia mesmo. Mas agora, outra questão é o ponto de vista teórico, entendeu? Como é que eu vou refletir isso? Como é que eu vou pensar isso do ponto de vista da questão da periferia, do desenvolvimento econômico latino-americano? Então, teoricamente, eu acho que a questão é pensar de igual para igual, né? Quer dizer, se os termos se as relações comerciais levam à primarização das economias latino-americanas e a China é o principal comprador, eu tenho que tratar, né, da China como eu trato dos outros países. Quer dizer, vêm sendo estabelecidas relações muito desiguais do Sim. ponto de vista do comércio, por exemplo. Então, a China tem que entrar como um país que vem estabelecendo esse tipo de relação e que pode ser, sim, prejudicial, né? Então, eu acho que, do ponto de vista teórico, intelectual, a gente tem que refletir nesse sentido, né? Sim. E aí é isso, acho que o Belt and Road, ele traz contradições, né?
e vai afirmando essa posição da China no mundo, né? Essa posição do capital chinês, os investimentos, enfim. Eu sou simpático essa ideia que você colocou aqui, porque claro que a gente sempre tem olhos muito críticos para a forma como os Estados Unidos, por exemplo, financia os seus projetos na América Latina ou qualquer país europeu. A gente conhece esses interesses predatórios, exploradores. E agora, isso não significa que quando esses investimentos são feitos pela China, isso se torna algo melhor. Também tem interesses predatórios, exploradores de fundos. Você falou aí das exportações que o Chile tem, né? Praticamente a China devora mais da metade das exportações de cobre que o Chile faz. Uhum. Aqui no Brasil tem um estudo do IPEA, pegando o ano de 2020, que mais de 60% da exportação de grãos de soja do Brasil foram para a China. Uhum. A China, aqui no Brasil, ela tem muito interesse na rede de energia elétrica, né? Fiz alguns estudos e vi que duas empresas, né, a State Grid e a China Three Gorges, controlam uma rede extensíssima de transmissão de energia elétrica no Brasil. São quase 20 mil quilômetros que são controlados por essas empresas. Então, vendo isso e a forma como esses investimentos são feitos, dá para ver, pelo menos a leitura que eu tenho, essa alteração daquilo que se divulgava muito com as relações Sul-Sul, ou a geopolítica do Sul global, porque a China realmente ela se destacou daquele grupo do Sul global. Ela tem uma economia muito mais pujante. E desse ponto de vista, eu pego isso que você disse, que para mim é muito acertado, a desigualdade cada vez mais crescente dessas relações que a China estabelece com outros países. Não são relações de equivalência, digamos, de cooperação, do ganha todo mundo, como propagandeia o governo. Tem uma relação aí de, como a gente está discutindo, magnitudes econômicas muito diferentes, uma relação de subordinação. Alguém manda mais do que o outro, e nesse caso, a China vem tendo, o capitalismo chinês vem tendo um peso, que não é só na África, como a gente discutiu, aqui na América Latina também, né? Então, achei bem interessante esse aspecto da desigualdade, né? Pode comentar. Não, só complementando, eu acho assim, é sempre importante, né, lembrar e colocar que quando a gente fala, né, a questão Sul-Sul, né, cooperação, há ainda uma centralidade, né, absoluta e fundamental, né, dos Estados Unidos como como hegemonia. Claro. E quando a gente fala nesses termos do imperialismo, né, eu acho que é importante sempre lembrar, né, que a gente vive sob a hegemonia, né, do capital financeiro e da forma como os Estados Unidos conseguiram alcançar, né, um estágio de poder global, né, nos termos do Fiore, que é impressionante, assim. E eu acho que a China, ela não alcançou esse patamar, né, um patamar de desenvolvimento tecnológico ou militar, né? Muito ainda aquém. Então, assim, eu vejo que, como eu disse, do ponto de vista dos governos, das estratégias nacionais, a China pode representar uma alternativa, né? Possibilidades de investimentos interessantes, né, para o país. E eu acho que tem que se lidar com isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é aí que você fala, né? Quando a gente vê essas disparidades, essas relações que vão ficando muito desiguais, né? E a própria questão da entrada do capital chinês nos investimentos, nas compras, vai atacando a questão da própria soberania, né? E aí eu acho que também temos que questionar as possibilidades e limites, os limites dessa chamada cooperação Sul-Sul, né? Então, quais são os limites também que ela coloca? Ela não necessariamente ela é, né, desprovida de contradições, né? Então, eu acho que aí vem esse ponto de olhar com cuidado e olhar de um ponto de vista crítico, porque de fato a China vai se consolidando como uma grande economia e na sua relação com os outros países vai ficando, né, vai ficando assim bastante complicado perceber como que
ela vai se aproximando, né, da estratégia de outros países ocidentais. Sim. Então, aí eu acho que é preciso, então, né, olhar com bastante cuidado, né, como é que essa cooperação, né, ela vai se dar, esses, né, enfim. Sim. E isso também, estou de completo acordo com essa ideia que realmente a China está bem longe, né, do nível de preponderância, de primazia que tem a economia imperialista norte-americana, e que, mesmo assim, até o parênteses, talvez, que eu faria, se a gente fosse comparar não só com os Estados Unidos, mas com alguns outros países europeus, do ponto de vista militar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do investimento em pesquisa, investigação em pesquisa, a China não fica mais tão atrás assim, ela está bastante próxima de muitos países, como França, Alemanha, Inglaterra, Japão também, e que isso vai mostrando justamente essa relativização da ideia de qual alternativa ela representa. De um ponto de vista de fontes de financiamento, de investimento, sim, né? São condições diferentes, só que daquele ponto de vista de que tipo de alternativa nós estamos pensando para o sistema econômico capitalista global, nem tanto. É uma outra reflexão, né? Porque a China mais se insere do que tem qualquer interesse em subverter, digamos, esse modo, né, de propriedade hegemônico globalmente. Mas aí, pegando isso que você mencionou para transitar nessa última pergunta, até estava lendo alguns trabalhos, vocês também até usaram em alguns textos dessa coletânea uma ideia do Leo Panitch, né, que é um cientista político canadense, que ele dizia que qualquer reorientação considerável dos padrões chineses de investimento e produção, né, que passem dessa dependência exportadora para a construção de um mercado interno forte, teria implicações muito grandes para as relações sociais que sustentaram até agora esse rápido crescimento da China. E a China vem passando, de fato, por esse processo bem tortuoso, que vai gerando também muitas contradições internas, problemas sociais novos, né, como uma taxa maior de desemprego urbano, por exemplo, especialmente na juventude. O último dado que eu cheguei a estudar, que a juventude urbana na China hoje tem uma taxa de quase 19% de desemprego, ou seja, realmente vai gerando problemas novos, né? Esse desenvolvimento em padrões de economia distintos, né? O que eu queria saber, Valéria, é como você enxerga os impactos que esse novo padrão, né, de desenvolvimento pode ter, e já tem, né, sobre a classe trabalhadora chinesa nessa evolução. Então, a gente tem, né, no livro, né, a Esther discute, né, bastante essa questão da formação da classe trabalhadora e, em alguma medida, como é que vai se dando essa questão, né, do trabalho, né? Então, ela discute mais profundamente, assim. Sim. Mas, assim, eu diria que é um pouco nesse sentido, né? Você tem, na medida que você vai tendo um aprofundamento desse modelo, né, de crescimento, enfim, capitalista e voltado, né, para o crescimento econômico, para a industrialização, você tem esse desafio de incrementar o mercado interno, de aumentar a renda interna, né, que é um desafio tremendo que a China está passando, transitar para uma economia mais moderna, mais fundada na inovação, e aumentar o consumo, aumentar a renda interna, é muito difícil, porque você tem que avançar ainda mais nas cadeias, né, de valor, na produção de artigos tecnológicos. E, embora tenha havido, né, programas, projetos de distribuição de renda do governo, né, construindo, retomando um certo estado de bem-estar, ainda é muito tímido, né? Ainda é muito, não se dá num nível tão amplo, né? Por exemplo, essa questão da distribuição da renda. Então, o que você vai vendo é um aprofundamento, né, das desigualdades, assim. Por mais que você tenha tido uma estabilidade, né, da desigualdade aí depois de 2008, né, as contradições são muito grandes, né? Uma classe rica, uma elite, uma burguesia que vai se tornando muito próspera, né? E ao mesmo tempo
uma grande quantidade de pessoas que não vai conseguindo se inserir ou né, trabalhando em condições muito ruins, né, de exploração do trabalho, enfim. Então, eu acho que, a não ser que você tenha, né, um amplo programa de distribuição de renda, de política fiscal mais forte, né, vai ser difícil romper, né, com essa lógica aí da desigualdade. E aí as condições, né, para a classe trabalhadora tendem a ser muito ruins, né? Tendem a ser muito ruins, assim. Então, eu acho que tem, né, mais recentemente essa discussão de que há uma retomada do controle estatal, né? Um enquadramento das empresas privadas, enfim, também até o enquadramento desse capital internacional, né, que vai para fora. Teve um enquadramento, tanto que os investimentos se reduziram. Mas, assim, eu não sei, não me parece que está no horizonte um grande programa aí que se propõe, né, uma grande distribuição de renda ou a tentar esses interesses de forma mais contundente, assim, das elites, da burguesia. Não me parece que isso está no horizonte. Obviamente que você vai prender o empresário, você vai proibir essa exportação de capital em um determinado momento, mas eles estão lá, né? Eles estão lá e, enfim, então acho que a lógica não se altera, né? Profundamente, assim. Enfim, mas aí acho que entra também em muitas questões das políticas sociais na China, que é um outro tema aí, né? Mas eu acho que o interessante também é pensar como é que essa condição do trabalho também fora da China, né, nas empresas chinesas, isso é muito interessante também pesquisar, né? Uma coisa que eu estou querendo olhar mais agora, né? Como é que essas empresas fora vão reproduzindo essas condições, né? Enfim. Sim. Isso de como as empresas reproduzem para fora é uma das coisas mais ilustrativas, eu acho que eu encontrei nessas pesquisas, até dando esse exemplo, né, africano, as coincidências que existem entre a forma em que a classe operária se configura no interior da China, todas essas relações, né, degradadas, precárias de trabalho e de salário, como isso é exportado também. Uma forma também de ver que também, na minha leitura aqui desse ponto de vista, a China se posiciona pouco como uma alternativa, né? A forma como o capital, em geral, estrangeiro, se relaciona com os países mais frágeis. Mas aí eu acho tão interessante essa ideia, você desenvolveu isso talvez num caminho muito próximo, como eu vejo, porque realmente também não me parece que se vai atentar, ou existe qualquer sintoma, né, de se atentar contra os interesses dos grandes proprietários privados, tais como eles são estabelecidos hoje na China, apesar de um ou outro exemplo de diferença ali, até de prisão de determinados empresários do ramo da tecnologia, determinadas modificações de restrição e controle sobre a taxa de lucro, mas isso não significa, pelo menos justamente não aparece como uma forma diferente de ver esse conúbio, né, essa relação do Estado chinês com o desenvolvimento e a ampliação da acumulação de capital na China. Até tem um economista marxista britânico chamado Michael Roberts, que ele vai mostrando como na era, né, do Xi Jinping, se aumenta a força do capital privado em relação ao período anterior. E ele até vai desenvolvendo essa ideia baseado também em algumas dessas discussões que surgiram durante o período desse projeto de prosperidade comum, né, que o Xi Jinping foi debatendo, que para alguns pareceu uma forma, um ímpeto de maior socialização, e que, na verdade, o próprio governo chinês vai mostrando que essa ideia não altera em nada o ambiente favorável de negócios empresariais que eles querem manter para o capital estrangeiro, para o capital interno. Tem um artigo do Global Times, que é um porta-voz praticamente do governo, que ele diz que, mesmo nessa política da prosperidade comum, as empresas estrangeiras que estão operando na China podem ter a certeza de que elas vão continuar fazendo bons negócios, que a política de reforma e abertura da China não vai mudar. Ou seja, estou mostrando exatamente que não é uma alteração
da forma, né, como o capital chinês veio se desenvolvendo. É bastante uma maneira de tentar reduzir a desigualdade galopante que existe na China para evitar explosões sociais, que vão ali degradando uma estabilidade política num momento bastante delicado no interior da China. Agora a gente vai ver em novembro o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, e o Xi Jinping vai buscar o seu 3º mandato inédito, e internacionalmente esse momento delicado do conflito entre China e Estados Unidos. Então, isso eu acho que é bastante interessante, mesmo dessa leitura que você faz, de que realmente não parece, nada indica que políticas como essa da prosperidade comum alterem esse panorama, né, como o Estado vem aumentando e vem apostando tudo, né, na expansão da acumulação capitalista chinesa, e a classe trabalhadora chinesa fica justamente nessa posição de contínua e aprofundada subordinação, subalternização e exploração que realmente não é pelo menos não é a perspectiva que nós estamos pensando e desenvolvendo aqui como os interessados, né, no tema da China. Eu acho que tudo vai depender muito também dessa questão, né, da disputa tecnológica mesmo, que está em curso, de como é que a China vai conseguir ou não transitar para esse modelo mais de inovação, romper a dependência que ela tem, né, na questão de alguns insumos tecnológicos, porque isso pode ser que se transforme eventualmente numa superação desse que a gente geralmente chama de desafio da renda média, né? Então, é aumentar a geração de riqueza e, em alguma medida, transitar para uma economia ainda mais rica, né? Só que você tem desafios enormes, né? Uma população enorme para ser incorporada. Então, ainda que a China consiga, né, avançar nesse sentido, eu creio que as contradições elas vão continuar, né? Porque dificilmente ela vai conseguir superar estando numa lógica de produção de mercadorias, né? Eu acho que a lógica é um pouco exacerbar essas contradições ou até mesmo reproduzir essas contradições para fora, né? Sim. Que aí vem essa outra questão, né? De como é que ela vai, então, em alguma medida, né, internacionalizar um pouco essas contradições. Mas eu acho que a questão é justamente essa, tá uma tensão justamente por isso, né? Porque a corrida aí, a busca da China por essa maior autonomia, esse mundo, né, de um país rico, ele é muito complexo, né? É uma busca muito complexa. Então, e tem concorrentes, né? E aí tem essa questão de Taiwan, né, que é super delicada, a questão das tensões com os Estados Unidos, né? Então. Sim. Até uma última pergunta aqui para ver sua opinião mesmo sobre essa questão de Taiwan. Tem muito a ver também, claro, o problema da reunificação nacional da China é uma questão estratégica, né, para o Xi Jinping, para o Partido Comunista Chinês. Isso, sem dúvida, é um ponto que realmente deve ser levado em consideração. Agora, tem a corrida tecnológica que você está mencionando, que também se liga com a questão de Taiwan, porque Taiwan é o principal fornecedor de semicondutores, né, de microchips de última geração do mundo. Se a gente fosse ligar Taiwan com a Coreia do Sul, basicamente são os dois países que fornecem mais de 75% dos semicondutores de última geração do mundo. É quase que a OPEP da tecnologia. Eu vejo que a China tem muito interesse em poder, assim como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não quer de maneira nenhuma que a China se apodere de Taiwan, porque não quer também que a China não só se fortaleça geopoliticamente, mas que tenha acesso direto a uma tecnologia dessa natureza que os chineses, né, a República Popular ainda não tem. E o Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês querem o contrário, justamente querem se apoderar dessa tecnologia. Como é que você vê isso, do ponto de vista, a ligação, né, da geopolítica com essa corrida tecnológica? Eu acho que a China vem se esforçando, né, em investimentos internos para tentar superar, né, essa dependência, mas ainda não está totalmente, né, autônoma nesse sentido. E aí, essa conexão econômica ampla entre Taiwan e China, que para Taiwan também é muito importante, né? Talvez até mais a questão da China ali.
Então, tem uma interligação enorme entre os dois, né? Uma conexão fundamental. E aí eu acho que é isso, né? Ao mesmo tempo, você tem essa questão política, que é histórica, que é essencial para a China, e que eles não vão deixar barato, né? Então, como agora, aconteceu essa questão da visita, aí eles vão avançando nessas demonstrações de poder, porque acho que eles não aceitariam, né, nenhum tipo de avanço no sentido de uma maior autonomia, né, interdependência ali. Isso eu acho que eles não aceitariam. Mas eu acho que tem muitas questões delicadas, econômicas, que talvez vão freando, né, um conflito mais direto e concreto. Essa interdependência econômica vai um pouco abaixando, né, os ânimos, mas não dá para saber, né? Qualquer momento, dependendo da situação, da tensão, essa é uma questão muito, muito delicada para a China, né? Eu acho que num avanço mais, numa afronta, né, digamos assim, maior ainda, eu acho que as coisas poderiam se complicar muito, porque a China não vai admitir de forma alguma, né, Sim. essa aproximação de Taiwan com os Estados Unidos, ou mesmo qualquer tipo de posição no sentido de uma maior autonomia. Enfim, é muito, muito difícil, muito delicado, né? Mas acho que os Estados Unidos estão ali também, né? Estão reagindo, eu acho, né? Num momento de muita tensão, a questão da Ucrânia ali, né, um certo protagonismo russo. Então, eu acho que está tudo meio ligado. Acho que os Estados Unidos eles deram uma sinalizada por esse lado oriental ali. Não sei onde que isso pode chegar. Essa interdependência econômica realmente é um fator de contenção, né? Porque é muito difícil você imaginar uma guerra que envolva Estados Unidos, China e Taiwan que não tenha desdobramentos econômicos globais, né? Imagina o nível de desequilíbrio da economia mundial com um conflito dessa magnitude. E, ao mesmo tempo, como você falou, a gente tem conflitos que também a gente julgava inesperados até agora, como a guerra na Ucrânia. Isso mostra que a gente está numa etapa de muitas tensões geopolíticas, de muita instabilidade, de pouca segurança, digamos, dessa ordem global que vinha sendo herdeira do final da Guerra Fria, e que agora esses exercícios militares que a China fez, como reação à visita da Nancy Pelosi, são inéditos, né? O lançamento de 5 mísseis que atravessam Taiwan, um deles atravessa a capital. Isso nunca foi feito antes. E, de fato, a gente está discutindo com uma China que não é aquela do Deng Xiaoping, não é aquela da década de 80. É uma China que tem uma capacidade que ainda é muito mais atrasada, relativamente, com o que os Estados Unidos têm. Mas, com o que era a China, é um avanço bastante considerável, bastante substancial. Então, tendencialmente, eu vejo que essas tensões vão cada vez mais levando à possibilidade de choques. Ainda que não seja no curto prazo, no médio prazo, mas é difícil ver que nessa disputa algo possa ser resolvido por fora de conflitos, né? Especialmente a questão de Taiwan não vai ser resolvida por fora de conflitos. Claramente, Taiwan não vai querer se reunificar pacificamente com o continente chinês, muito menos os Estados Unidos vai permitir isso, e a China, pelo contrário, como você estava falando, não vai admitir que Taiwan se relacione de maneira tão íntima assim com os Estados Unidos. Então, realmente, a gente está num período de muitas tensões que vale a pena acompanhar e entender, né? Teoricamente, esses movimentos da política mundial. Bom, Valéria, gostei muito da nossa conversa aqui mesmo. Adorei. Legal, foi ótimo. Câmbio. Te agradeço muito ter participado aqui com a gente no Ideias Esquerdas sobre esse tema. Se você quiser, inclusive, fazer suas considerações finais aí da nossa entrevista, sinta-se livre. É isso. Não, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Foi muito legal a conversa. E aí fica também, quem quiser adquirir, né, o livro, né, que foi lançado e foi organizado pela Esther Majerovitz e o Edemilson Paraná. Tem 2 capítulos meus e também de outros autores, e aí é uma oportunidade,
né, para quem quiser ter uma visão aí, né, mais crítica sobre a China, fica o convite, né, para leitura, e também conhecer o trabalho aí desse grupo de professores e tal, e eu acho que é importante, né, fazer uma ponderação, apresentar uma visão crítica da China. Então eu acho que crítica, né, nesse sentido mais forte do termo, né, no sentido de um pensamento crítico, que não é claramente, né, não é dentro da guerra ideológica e narrativa, né, que o Ocidente faz, porque também faz muito, né, e coloca a China, né, como uma grande vilã. Então acho que a ideia não é essa, né, e eu acho que é simplesmente realmente tentar entender, né, o desafio intelectual, que é entender o papel da China no mundo, como é que ela se posiciona, como é que ela altera, né, os termos das possibilidades de desenvolvimento periférico, né, da próprio debate sobre o socialismo. Então eu acho que é muito legal todo mundo ir além, né? Olhar as contradições, olhar os debates teóricos que existem sobre o próprio processo histórico chinês. Então, olhar aqui, tentar ver para além, né? Para além do que está colocado, né? Enfim, acho que no Brasil, né? Está muito forte uma visão, determinada visão sobre a China. Eu acho que tem muitas interpretações possíveis, porque é um tema complexo. Então, fica o convite aí para quem tiver interesse comprar o livro e tal, enfim, é isso. Legal, Valéria. Esse aqui é o livro, né? Para quem não viu, é China no Capitalismo Contemporâneo. Então, agradeço de novo a Valéria por ter aceitado o convite, conversado com a gente. Agradeço todo mundo que tenha acompanhado a gente aqui no Ideias Esquerda. Mandem seus comentários que a gente vai dialogando, respondendo aí com o pessoal. Então, obrigado, gente. Até o nosso próximo episódio. Valeu. Obrigada.